São convidados deste 360 João Soares e António Luvoalo de Carvalho, embaixador itinerante de Angola. Duas boas-vindas aos dois a este estúdio. Boa noite. Muito João obrigado Soares, e começava pelo seu convite, Ana. E começava por si e por este relatório da Human Rights Watch, que o surpreende de alguma forma ou preocupa? Olha, em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar o lado positivo deste debate, que me parece que é importante que seja assinalado. Alguém que é responsável, e responsável perante o Presidente da República de Angola, e que vem como embaixador itinerante para defender aquilo que são as posições do poder angolano atual. Isso é qualquer coisa que me parece particularmente interessante. Portanto, quanto sei, nos 37 anos de poder que já leva o Presidente José Eduardo Santos, que eu conheço pessoalmente, com quem estive mais que uma vez pessoalmente e com quem falei, de uma das vezes até falei a sós e longamente, na antiga Assembleia Nacional de Angola, que era o antigo Cinema Restauração. Agora sei que já tem uma nova Assembleia com um modelo arquitetónico copiado do Congresso dos Estados Unidos. Ainda lá não fui, mas espero lá ir brevemente. Mas, tanto quanto sei, é a primeira vez que há um debate destes e isto parece-me importante. Agora, evidentemente que a situação em matéria de respeito pelos direitos humanos em Angola é uma situação que está ainda muitíssimo aquém daquilo que são os mínimos essenciais. Tem havido altos e baixos, tem havido alguns progressos, mas quer dizer, houve casos de perseguições a uma seita religiosa, que é conhecido, que deu origem a um massacre autêntico. Agora parece que terá havido mais uma série de mortes. Houve até ainda recentemente na zona de Benguela, eu estive com o líder parlamentar da UNITA, que aliás foi representante da UNITA aqui durante muitos anos e que eu conheço bem, que é Adalberto da Costa Júnior. Houve um ataque a uma coluna que era liderada pelo líder parlamentar da UNITA na província de Benguela e houve 3 mortos responsáveis políticos. Houve uma outra morte, ainda há relativamente pouco tempo também, de um quadro responsável pela Casa CE, o Adalberto, o Abel Chivo, que tomou nessa matéria posições, como aliás todos os partidos da oposição, que era um senhor salvo erro chamado Ginja, o embaixador saberá melhor o nome, foi morto em condições também absolutamente lamentáveis, quando colava propaganda apelando para uma manifestação em Luanda. E houve também, ainda há relativamente pouco tempo, quer dizer, 2, 3 anos, a morte de 2 pessoas que estavam em esquadras de polícia, que foram levadas de esquadras de polícia e depois os corpos foram atirados aos jacarés. Portanto, já não é uma ditadura de partido único, foi durante muito tempo, como sabemos, num modelo que foi importado do leste da Europa e dos partidos dos países comunistas do leste da Europa. É um sistema onde há uma representação política pluripartidária no Parlamento, mas que ainda deixa muito a desejar. Mas eu espero que este sinal seja um sinal de uma grande abertura, porque estão anunciadas eleições, está anunciado um recenseamento, que parece que está a arrancar, é uma oportunidade única. Eu faço um desafio ao próprio Presidente José Eduardo Santos, que eu conheço pessoalmente razoavelmente, e desses encontros. É a altura de o deixarem ir-se embora. Ele tem o direito de gozar a sua reforma, provavelmente não terá dificuldades de natureza material, mas eu não quero entrar por aí. Era a altura de deixem o senhor reformar-se, ir-se embora e ponham a democracia a funcionar em pleno, porque isso pode ser positivo para todos, a começar pelo MPLA. Senhor Embaixador, mas, e o seu papel é precisamente com simpatia, o de tentar alterar esta imagem que Angola tem. Muito obrigado e também obrigado e faço das palavras do Dr. João Soares as minhas, com muito agrado também estamos aqui, com o objetivo, acima de tudo, de também deixar cair alguns mitos, não é, que vão existindo, de algumas informações que vão sendo passadas aqui, principalmente aqui na imprensa portuguesa, sobre realidades empoladas sobre Angola, etc. E o Dr. João Soares começou por dizer aqui algumas coisas que não vão bem de acordo com a realidade. Primeiro, é interessante e importante deixarmos aqui uma mensagem clara, que Angola não é um país perfeito, tal como Portugal não é, como os Estados Unidos da América não é. Nem os países utópicos são perfeitos, porque nunca existiram. Agora, se houve, de facto, alguns 2 cidadãos que tiveram problemas com as autoridades ou cometeram algum ilícito criminal e depois tiveram um tratamento menos digno, as autoridades angolanas tomaram medidas sobre quem, de facto, não respeitou a liberdade destes cidadãos. Está a falar aqui do caso de 2 cidadãos que... Caçul e Camolingo, salvo erro. Mas, como diz aqui o Dr. João Soares, eu até desafiaria para provar que foram atirados a jacarés. Isso são mitos que ninguém nunca confirmou. Portanto, se tiver alguma prova física ou material, era bom que também nos apresentasse. Agora, sobre esta questão de aprofundar a democracia em Angola, a democracia é
é um estado de vida que vai se consolidando em todo o mundo. Não existem democracias perfeitas. O próprio Estados Unidos da América vai se implementando nos países nórdicos, onde existe eventualmente maior paridade, também vai se aprofundando e vão se melhorando dia a dia. O processo, Sr. Embaixador, sim. Angola não é tecnicamente uma democracia. É tecnicamente uma democracia. O índice The Economist, que classifica os países em função do grau de liberdades, do grau de capacidade de movimentação dos cidadãos, de reunião, de direito de expressão, classifica Angola, e creio que é o único índice que temos para falar sobre isto, como um regime autoritário. Não, mas o índice do Economist certamente não será o único índice, e se quiser eu depois posso lhe fornecer outros índices, não só da SADC, como da União Africana e alguns estudos da própria União Europeia que contrariam claramente estes dados que acaba de lançar. Por quê? Porque Angola viveu um período muito difícil desde o seu primeiro dia de existência enquanto Estado democrático. Foram guerras, invasões sul-africanas, invasões de outros países, enfim, situações que nós já ultrapassamos. E foi feito um grande esforço de 2002 até os dias de hoje para que o país primeiro pudesse ter liberdade de circulação de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste. Quem vive em Cabinda ou quem vive no Cuando Cubango sabe que pode naturalmente deslocar-se pelo país livremente, contrariamente ao que disse. Portanto, alguns desses estudos que são feitos pelas GONGOs, que é as Governmental Oriented Non-Governmental Organizations, também têm a sua viciação, que é organizações que aparecem à pala de ser organizações da sociedade civil e vão passando mensagens, algumas delas encriptadas, de entidades que nós todos bem conhecemos. Portanto, nós temos dados... Sr. Embaixador, houve um jornalista em Angola que foi condenado à prisão porque escreveu um artigo que incomodou o Presidente. Isto não é... Que jornalista é esse? Estou a falar de Rafael Marques? Não é isso que aconteceu. O senhor Rafael Marques foi processado por um grupo de generais que ele caluniou, ele próprio reconheceu em tribunal que caluniou esses generais e chegou a um acordo com os mesmos generais que ele havia caluniado. Nada tem a ver com... A ordem de prisão não teve a ver com o artigo batom de ditadura? Do senhor Presidente não dá ordens de prisão em Angola. As ordens de prisão são dadas pelo sistema judiciário. Com certeza, mas não foi isso que eu disse. O senhor Rafael Marques caluniou estas pessoas e as pessoas apresentaram o processo em tribunal e ele chegou a um acordo com as pessoas em tribunal e está a gozar uma liberdade provisória, alguma coisa, existe no sistema judiciário, né? Portanto, são estes mitos que às vezes essas pessoas vêm cá fora vender o seu peixe, permita-me a expressão, que não correspondem à verdade, que temos que deixar cair porque não fazem parte da verdade. Posso dizer alguma coisa? Claro. Faz favor. Bem, primeiro gostei de o ouvir e acho que este confronto pode ajudar a que as coisas se transformem e vocês precisavam disto. É pena que ao longo de 37 anos o Presidente Jair dos Santos, porque em muitos planos tem algum respeito, até pela experiência que tem, ele, tirando o Presidente da Guiné Equatorial, ele é o homem há mais tempo no poder no mundo. O Presidente Jair dos Santos, com 37 anos de poder, continua. É pena que ele nunca tenha querido fazer um debate com os seus opositores políticos. Não fez nunca nenhum debate, nem nas primeiras eleições de 1992, com o Dr. Jonas Savimbi, que foi o seu principal opositor político, nem sequer com o Aldano Roberto, também foi candidato, e depois não fez com Isaías Samacuva, que é o líder da UNITA, que é destacadamente o maior partido da oposição, nem com o Rachid Koukou, nem com nenhum dos grandes quadros políticos, incluindo quadros que saíram do MPLA, ou que estão no MPLA ainda, como, por exemplo, Marcolino Moco, que é um homem sério, é um homem de dignidade, ou Rafael Marques. O Rafael Marques é um homem extremamente digno. Eu tenho o privilégio de ser amigo do Rafael Marques e tenho por ele um profundíssimo respeito, porque é um homem de uma grande coragem. E há ali momentos em que as coisas apertam, e o Sr. Embaixador sabe muitíssimo bem que apertam. Estava a falar daqueles dois, do Caçula e do Camorém, que foram mortos. As condições em que foram mortos são absolutamente... Ninguém nunca conseguirá ter provas. Mas nessa altura houve uma cimeira dos serviços de informações da CPLP. E quem recebeu essa cimeira, que vai girando pelos vários países, foi justamente Angola. E foi o homem que tutela os serviços de informações, que é o Copelipa. E sei bem o que é que foi dito nessa cimeira, sobre essa matéria. E depois sei bem como é que, numa lógica que tem sido tradicional no sistema político angolano, se atiram as responsabilidades para cima de alguém que se demite. Já o Miala também foi demitido, agora foi recuperado. É uma tradição, nós temos ambos cultura do que foi a evolução destes países, nomeadamente daqueles que vieram no sistema totalitário. Há sempre um bode expiatório. O pior lugar é o do segundo. Eu estou cheio de medo do coitado do João Lourenço, de representar alguma abertura, porque já o anterior vice-presidente já está na desgraça. E não faz sentido que se prolongue. A primeira questão é esta.
Não há nenhum país democrático onde alguém esteja no poder em resultado de eleições livres e justas durante 37 anos seguidos. É impossível. E o João Soares refere à ausência de debate com a oposição, mas a ausência de debate dentro do próprio MPLA, claro, uma renovação claro que há, sem sequer... Eu vou dizer uma coisa, eu já fiz observação e esfiei... Não, estava a dizer dentro do MPLA. Eu já esfiei mais de 30 missões, chefiei missões internacionais de observação. As primeiras e as segundas eleições em que foi eleito o Presidente Obama, eleições na Rússia, no Cazaquistão, no Reino Unido, etc. Não há comparação possível. Você tem que ter imprensa livre, tem que ter debate democrático nos canais de televisão, e nomeadamente nos canais de televisão estatais. Você não tem, infelizmente. Eu vi, por exemplo, quando foi na véspera das últimas eleições legislativas, não havia uma peça sobre a oposição. E houve um comício do MPLA que foi mostrado durante horas. Aquilo é uma coisa inacreditável. Mas o problema não é aí, porque isso até funciona, do ponto de vista da propaganda, funciona ao contrário. O problema é que depois não há nenhum controle do processo eleitoral. Já não houve em 92, houve menos observadores em 92 em Angola. Eu não estive lá na altura. Eu estava incompatibilizado com a UNITA nessa altura, por causa da história de Tito Chingunji, e eu estava incompatibilizado e não fui lá como observador. Mas houve menos observadores em Angola em 92 do que tinha havido na Namíbia um ano antes, com a observação internacional. E depois há uma conivência perfeita das organizações internacionais. Quer dizer, não é possível, vocês fizeram uma alteração constitucional. Foram lá muito descobrir, até na altura, enquanto constitucionalista, o nosso atual Presidente da República, foi dizer que aquele era um sistema razoável. Então, o primeiro da lista mais votada é automaticamente Presidente da República. Onde é que isto existe no mundo? Eu acho que o José Eduardo dos Santos, o engenheiro José Eduardo dos Santos, com o percurso que tem, merecia mais prestígio, merecia melhor do que isto. Deixem-no ir de férias, deixem-no ir para a reforma. Só lhe faz bem. E era precisamente no âmbito do debate salutar, do debate político dentro de uma democracia que eu falava, no debate político que não aconteceu nesta reeleição de José Eduardo dos Santos dentro do MPLA. Em algumas questões que foram apresentadas aqui pelo nosso estimado Dr. João Soares. Primeiro, Dr. João Soares, eu sou professor na Universidade de Lusíada de Angola, aqui vou dando algumas disciplinas também, há 10 anos, e ensino ciência política. E em ciência política... Quando quiser, quando me convidar, eu vou a uma aula sua. Vou, sim, senhora, convido para dar uma palestra lá com todo o gosto. Aqui e lá, com mais prazer ainda lá. E em política nós temos que respeitar uma tríplice, que eu chamo sempre, que é RRB, que é o raciocínio, a razoabilidade e o bom senso. Nós não podemos pegar em que situações que aconteceram no bloco socialista e transportá-las para o pós-queda do Muro de Berlim. Se o senhor Presidente José Eduardo dos Santos substituiu o Presidente Dr. António Agostinho Neto em 1979 e ficou até 1990, é porque Angola seguia um sistema político em que havia um partido único. O que é que as pessoas querem? Que o sistema de partido único contemplasse outros partidos? Não, não é assim. Angola viveu assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas viveu assim e todos os outros países viveram assim. É assim, é a história, é o sistema político que Angola teve. Portanto, tentar desenquadrar e dizer que o Presidente está há 37 anos no poder, não é bem assim. O sistema político ficou para trás e em 1992, o Dr. João Soares saberá melhor que eu, que só não houve segunda volta das eleições, porque o Dr. Jonas Savimbi não aceitou os resultados reconhecidos pela comunidade internacional como sendo livres e justos. Não interrompi. Como tendo sido livres e justas as eleições ocorridas na República de Angola. Terceiro, a questão da longevidade do poder não é uma questão unicamente africana. Não é uma questão, como diz do presidente da Guiné Equatorial, não. A Islândia realizou eleições em julho último e o anterior presidente da Islândia tinha ficado 20 anos no poder. A Islândia aqui na Europa, a Islândia não é no Madagascar. Portanto, temos que ver quais são os contextos em que as coisas acontecem e temos que ver, contextualizar e aplicar com verdade. Não descontextualizar e tentar desinformar. Não vamos conseguir. Segundo, falou-se aqui, tanto a doutora como o doutor João Soares tentaram apresentar teses de falta de diálogo dentro do MPLA. É mentira. O congresso do MPLA que aconteceu no mês passado, durante 3 dias, provou mais uma vez que o partido é um partido multipolar. Existem várias forças dentro do partido do MPLA. O que é que acontece? Muitos dos observadores internacionais não conseguem ter uma percepção do que é que ocorre num congresso. Aliás, o Dr. João Soares tem a prova disso. Por quê? Porque os observadores internacionais assistem à abertura e assistem ao encerramento. Não assistem aos trabalhos do congresso. O que os mais de 2.600 delegados puderam discutir dentro do congresso do MPLA não é do vosso domínio e não deve ser a vida interna do partido do MPLA. Fala-se de ter havido um único candidato.
ter havido um único candidato não é uma coisa exclusiva de Angola. E eu vou dar alguns exemplos. Aqui em Portugal, um dos partidos que alvora-se como sendo o baluarte da democracia é o Bloco de Esquerda. Depois da realização do 10º Congresso do Bloco de Esquerda, a comissão permanente deste partido foi dissolvida e a senhora Catarina Martins é agora a única coordenadora do Bloco de Esquerda. Ninguém fez nenhum alarido sobre isso. Segundo, no dia 5 de março de 2016, num sábado, o Dr. Pedro Passos Coelho foi reeleito como presidente do PSD com 95% dos votos e foi candidato único. Ninguém fez manchete sobre isso aqui em Portugal. Em 2012, o mesmo doutor... Senhor Embaixador, eu peço-lhe que contextualize também a situação em que Pedro Passos Coelho aparece como um candidato único. Estamos na oposição. Veja o tempo que o doutor João Soares esteve, não reclamei, não disse nada. Deixe-me só terminar. O tempo será bem distribuído. Doutor Pedro Passos Coelho foi reeleito como presidente do PSD com 95% dos votos, candidato único. Em 2012, venceu com 94,5%. E em 2014 com 88,89%. O Dr. António Costa venceu as eleições diretas do seu partido, do PS, nos Açores, com 97,1% dos votos. O total das 9 ilhas. O doutor Isaías Samacuva... Quando desafiou a liderança anterior, o doutor Isaías Samacuva venceu as eleições... Ele é engenheiro. O engenheiro, sei que conhece muito bem. Venceu as eleições na UNITA com 82,8% e tratou logo de clarificar que o estatuto do partido eram omissos e que não havia limitação de mandatos. Ninguém aqui em Portugal escreveu um artigo a dizer que o Dr. Pedro Passos Coelho era o Kim Il-sung de Portugal, porque ganhou as eleições com 95% e porque foi candidato único. Ninguém fez isso. Por que quando alguma coisa acontece com Angola, existe aqui este estardalhaço, esse bruá na comunicação social? Temos que entender, temos que tentar desconstruir esses mitos. Que Angola é um país como é outro país qualquer. O Congresso do MPLA teve mais cobertura aqui em Portugal que os congressos no Brasil, os congressos na Guiné-Bissau, em Timor-Leste. Por quê? Temos que nos perguntar onde é que sai esta paixão, às vezes mórbida, sobre Angola. Por que as pessoas têm esse objetivo de querer olhar com um sentido de depredar, de maldizer, de diabolizar? A atenção que houve especialmente sobre este congresso do MPLA teve mais a ver com a representação política portuguesa dentro do MPLA e com questões internas portuguesas. Com a representação que os partidos políticos portugueses tiveram durante o congresso do MPLA do que propriamente com a matéria que estava em discussão muito foi dentro do MPLA. discutido aqui sobre a matéria, sobre ter sido um candidato único. Os militantes do partido MPLA, o Birro Político, o Comitê Central, a OMA, a JMPLA, os antigos combatentes veteranos da pátria, não têm que dar satisfações a ninguém. Por que acharam que o engenheiro Eduardo Santos devia ser o candidato único? Sabe-se lá que em Portugal só houve outros candidatos que acharam por bem fazer um pacto e deixar de ser um único candidato para não haver divisões dentro do partido? Ninguém sabe. Sr. Embaixador, deixe-me perguntar, mas porquê é que acha que há uma preocupação mórbida, e a palavra foi usada pelo Sr. Embaixador, em relação a Portugal? Eu também gostaria de perceber. Nós, em Angola, nós nunca fazemos manchetes das más notícias portuguesas. Nunca. Nunca. Em Angola, basta ver uma questão mínima que seja, as pessoas fazem daquilo, aqui em Portugal, rios de tinta acontecem. E claro que nós sabemos também, e eu trago aqui dados que, se me forem permitidos, posso apresentar, que a situação social aqui em Portugal não é das melhores. A situação social aqui em Portugal não é das melhores. O Dr. João Soares, que é uma pessoa que tem defendido, às vezes, muito acérrimamente posições contra Angola, devia também, muitas das vezes, preocupar-se com a situação social no seu próprio país. E eu trago aqui, se me permitirem, um estudo macroeconómico sobre a economia portuguesa do Dr. Eugênio Rosa, que é doutorado em economia pelo ISEG, onde ele diz-nos, no seu último livro, Os Números da Desigualdade em Portugal, vou citar palavras do próprio autor. Os ricos em Quer Portugal... situar o ano desse livro? Vou situar, sim, senhora. Os ricos em Portugal estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e numerosos. Em Portugal, os 10% dos mais ricos detêm 58,5% da riqueza do país. A taxa de risco de pobreza aumentou em 2013 para 24,8%, o que corresponde já a 2.585.970 portugueses a viverem na pobreza. E o autor termina, vou continuar a parafrasear, com a seguinte frase: as desigualdades em Portugal estão a crescer, os obstáculos ao desenvolvimento a aumentar e a situação social cada vez mais insustentável.
Se tal caminho não for rapidamente invertido, estaremos a viver o prelúdio de grandes convulsões sociais futuras. Este é um autor português. Nós temos conta desta realidade. Foi um livro de 2015, foi um livro publicado no ano passado. Nós temos conta dessa realidade. Mas ninguém faz disso um motivo de chacota, ninguém faz disso um motivo de orgulho, porque a crise em Portugal, a dificuldade, não. É uma situação que o país está a viver e devemos respeitar. A situação, a relação existente entre Angola e Portugal, do lado angolano, é uma relação de respeito pleno, primeiro, pelas autoridades portuguesas e, acima de tudo, de respeito pleno pelo nobre povo português. Nós vivemos com mais de 200 mil portugueses em Angola. Só a trabalhar, são mais de 150 mil portugueses a trabalhar legalmente em Angola. Respeitamos, são mais de 9 mil empresas portuguesas que exportam única e exclusivamente para Angola. 75% dos lucros do BPI, que é um dos maiores bancos aqui em Portugal, vem de Angola. O Estado português, os cidadãos portugueses, devem agradecer isso. Por quê? Porque com este lucro, o Estado português consegue cobrar mais impostos, consegue ter mais estradas, mais hospitais, consegue satisfazer a sua população. Tudo do que vem de Angola. O Dr. João Soares dizia que a Constituição da República de Angola, inclusive, foi defendida por alguns constitucionalistas e professores daqui portugueses. Não é um modelo só angolano. Na África do Sul acontece a mesma coisa, não sei se sabe. O candidato eleito, o número 1 da lista, é depois endossado pelo Parlamento como Presidente da República. Isso é outra coisa. Isto acontece na África do Sul. É eleito na votação e depois endossado. Portanto, são situações que nós temos que desconstruir e, acima de tudo, respeitarmos as instituições legítimas do Governo da República de Angola, eleitas pelo povo soberano e independente da República de Angola, tal como nós também respeitamos todos os cidadãos portugueses, do Minho ao Algarve, respeitamos todos. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de sublinhar uma coisa. Estou de acordo. As questões de Angola são vistas em Portugal com uma imensa paixão. Mas eu acho que não é uma paixão contra Angola, é uma paixão por Angola. E é resultado dessa paixão por Angola que, às vezes, alguns de nós tínhamos que fazer críticas ao poder angolano, que não é o poder angolano do momento, porque, infelizmente, é um momento que se prolonga há praticamente 40 anos desde a independência, sempre nas mãos dos mesmos. Mas agora, isso é algum problema? Se o povo assim quer? Não. Pois. Depois eu queria dizer outra coisa. Sim. Também não interrompi, houve um momento. Sim. Primeiro, na minha modestíssima opinião, mas apesar de tudo, um homem que tem uma experiência de mais de 70 missões de observação internacionais, um pouco por todo o mundo, e eleições, nunca houve eleições livres e justas em Angola. Não podem responder a esse critério. Podem dizer que a União Europeia, o Durão Barroso e outros, na altura, disseram que sim, sem terem observadores, sem terem fiscalizado as operações, etc. E tenho uma experiência vastíssima dessa matéria. Desculpe estar a puxar para os galões. Depois de dizer-me que a imprensa angolana, o Jornal de Angola, é o contrário de um exemplo de isenção. É o jornal oficial, é o único jornal. Quer dizer, depois há umas folhas de couve que fazem um papel importantíssimo e que é preciso, e cujo trabalho é preciso respeitar, o Folha 8 e outros, mas que têm um alcance limitadíssimo. Vocês nem sequer as rádios deixam ter um alcance para além da cidade de Luanda e às vezes de uma forma limitada. A UNITA tem uma rádio e sabe-se bem, e a Igreja Católica tem outra rádio, e as dificuldades que têm levantado sempre a isto. Portanto, não há ali nenhum pluralismo em matéria de informações. Basta olhar, eu convido os telespectadores que estão a ver o nosso debate, com toda a simpatia a seguirem o canal da TPA, que está disponível na nós e nas redes. E percebes o que é que aquilo é do ponto de vista da isenção. Depois disse aí coisas que são incorretas do ponto de vista histórico. Também estou de acordo, não vale a pena vir com as coisas do passado. Não falei de 27 de maio. 27 de maio foi o maior massacre. Morreu mais gente em Luanda no 27 de maio do que durante toda a guerra colonial, dos dois lados da guerra colonial, em 14 anos de guerra colonial. 27 de maio de 1977. Eu conheci e fui contemporâneo da Cita Valas. E conhecia alguns daqueles que foram mortos nessa altura. Atenção, e não foi o Savimbi, nem foi a UNITA. Foram mortos em Luanda e eram pessoas do MPLA. Portanto, atenção ao que... Portanto, agora, disse assim, não houve as eleições. O Savimbi, em 92, aceitou os resultados das eleições numa conferência de imprensa que deu com o Aldino Roberto em 92 no AMBO. E aceitou e disse que ia disputar a segunda volta. Vocês é que depois liquidaram em Luanda, em condições absolutamente miseráveis, o Alicerces Mango e o Jeremias Chitunda, que tinha sido um dos homens que tinha negociado os acordos de Bicesse, que eu conhecia muitíssimo bem, e que foi morto numa rua de Luanda, de uma forma absolutamente impiedosa. Pronto, vamos deixar isso de lado. Mas a verdade é esta, do ponto de vista dos fatos. E o Savimbi, se não tem fugido de Luanda, tinha sido morto quando foi morto o Jeremias Chitunda e o Alicerces Mango, e quando o Abel Chivucovu, que hoje é o líder da casa,
esteve à beira de morrer também, porque ia na mesma coluna e podia ter sido morto. E foi para um hospital onde esteve preso. Portanto, isto são factos, do ponto de vista histórico. Agora, o passou, passou. É verdade que vocês viveram no regime do modelo. Agora, façam a abertura. Deixem o senhor ir-se embora. Deixem o engenheiro José Eduardo Santos ir para a reforma e deixem a democracia funcionar. E vocês vão fazer ali uns aninhos de oposição. Vocês não desaparecem. Enquanto PMP lá, vocês são um grande partido, grandes tradições. Eu conheci muito bem os Pinto de Andrade. O Joaquim Pinto de Andrade, presidente de honra do MPLA, que acabou também completamente dissidente. E o irmão Pinto de Andrade, que como conheço, o Justino Pinto de Andrade. As eleições no Congresso do MPLA, você diz que são à porta fechada. As eleições, eu estive nos congressos em que o Isaías Chamacuva foi eleito na UNITA, a seguir à morte do Savimbi, a seguir a 92, disputou primeiro com o Paulo Cambagato e depois disputou com o Abel Chivo-Covuco. As urnas eram transparentes e eu estava lá. Estava lá eu, estava a Maria Antónia Pala, estava a Maria João Sandelém e vimos o que é um processo limpo. E sabe quem é que eles convidaram para chefiar o processo eleitoral interno? O Justino Pinto de Andrade, também foi do MPLA, que agora é do Bloco Democrático. Portanto, atenção, nós que vivemos, você tem a vantagem, o Sr. Embaixador é um homem muito simpático, é? Para já, respeito isso. Agora, eu sou muito mais velho, portanto, eu vivi a ditadura aqui. E o colonialismo, contra o qual estive sempre. E, portanto, não pode haver confusões entre respeito por regras democráticas e elementares e desrespeito. E lá há desrespeito. Talvez haja intenção de um dia cumprir, mas no dia em que se cumprir, ninguém se mantém no poder. O Luati Beirão deu agora uma entrevista há relativamente pouco tempo, uma entrevista até comovente, em que dizia assim: nenhuma ditadura faz eleições para aceitar para perder as eleições. Portanto, não é possível. Vocês primeiro percam as eleições, que é aquilo que tem acontecido em todos os sítios onde há transições democráticas a sair, depois logo falamos. Bom, e cá estaremos, eu vou às suas aulas e convido a beber uma cerveja na Ilha de Luanda, quando quiser, ou aqui em Lisboa, na Acredito que uma das questões que o tem movido a ter os pronunciamentos que tem tido nos últimos tempos, ainda depois do Congresso do MPLA, lemos as suas declarações, é isso. É que o senhor quer que o MPLA perca as eleições, mas o povo angolano não quer. O senhor quer que o MPLA perca as eleições, mas o povo não quer. Não, o senhor tem partido, tem as suas simpatias em Angola, ainda que assumiu, e nós respeitamos. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: o senhor, claro, que é meu mais velho, eu respeito, como disse ainda aqui, off the records, eu respeito, mas o facto de ser mais novo não significa que eu não conheça a história, porque existem